Olá, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula, mais uma lição que será ministrada. Estamos novamente aqui no templo sede da Assembleia de Deus de São Lugero, cujo pastor presidente é o pastor Raimundo Eufrásio. Estou aqui juntamente com o presbítero irmão Christian, me chamo Gilbert. Nesse trimestre, nesse quarto e último trimestre desse ano de 2023, nós estamos lecionando sobre o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse é o tema do trimestre todo. Hoje estaremos lecionando, ministrando sobre oração, contribuição e fazendo missão, a lição de número 6. Esse é o tema da lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Sejam todos bem-vindos e que sejam todos abençoados. Amém, a paz do Senhor a todos. É um prazer também estar aqui, juntamente com o presbítero irmão Gilbert, e estarmos juntamente ministrando esta lição para os vossos corações. O texto áureo é um texto conhecidíssimo da igreja, está em Isaías 6:8. Sempre quando tem um trabalho missionário, este texto mesmo sendo do Antigo Testamento, ele sempre é mencionado, que diz assim, o Isaías, o profeta, ouvindo a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha Deus falando, quem há de ir por nós, não por mim, por nós. Subentendendo-se, falando em que está no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática que nos diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de contribuir com esta obra, certo? De alguma forma, todo cristão contribui com esta obra. Então está aqui relacionando ao nosso digamos, ao tema da lição, que é orando, contribuindo. Isso fala de recursos financeiros no sustento da obra missionária e fazendo missões, isto é, indo ao campo missionário. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 18 ao 20, que nos diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse aqui é o apóstolo Paulo, com esta mensagem, suplicando a igreja que orassem, intercedessem por todos os santos, por todos os irmãos, por toda a igreja, por toda a eclésia, pelo povo de Deus, e por ele que estava na frente, a qual também era enviado com o sustento da igreja para ganhar almas, para desbravar, para fazer a sua missão de apóstolo de Jesus Cristo. Então, nessa lição, como já foi comentado já um pouco e foi lido, nós vamos estar tratando de 3 princípios, sobre missão, que são super importantes, Todo cristão, que deseja, que tem algum amor e precisa conhecer sobre missão, são esses três princípios, que é orar, como foi comentado, nós vamos ver mais para frente, o próprio apóstolo, Paulo, pedindo oração da igreja para que fosse dado a ele, sabedoria e ousadia no abrir, da sua boca para ministrar. A contribuição, porque a igreja orou e separou e enviou ele, então contribuía e bancava, e todos aqueles que eram vocacionados e se dedicavam integralmente à obra eram mantidos pela igreja, assim como é até hoje.
né, e pregar, né, ou seja, falar, né, do Evangelho, né, ministrar o Evangelho. Então nós vamos ver sobre isso, né? E a questão do vocacionado, né? Existe, né, a missão, né, ordinária, né, que a ordem é para todos, ide, né, por todo mundo, e a extraordinária, né, que é aquele que é Chamado separado especificamente para fazer aquilo, né? Que a gente comentou em lições passadas que existe uma variedade de ministério e uma variedade de dons. Então vamos para o primeiro tópico, que fala orando pela causa de missões. Temos 4 subtópicos. O primeiro, a importância da oração na obra missionária. 2, interceder. 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, né, primeiramente, a importância da oração na obra missionária. Então, a oração é um meio sagrado deixado por Deus que torna possível o relacionamento espiritual através da fala. Então, Jesus, como o maior exemplo, Jesus tinha uma vida de oração. E isto até foi uma ordem, né, de Jesus para os apóstolos, seus discípulos e discípulos de todas as nações, né, de todos os tempos. Vigiai e orai, porque na realidade a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, entendeu? Os desejos da carne, o desejo que se inclina para o pecado é fraco. Então, para a oração. E Jesus pediu para orar e pedir missionários. Ele diz que a seara é grande, né? Mas, no entanto, os ceifeiros são poucos, né? Ele diz, ó, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, né? Que levante ceifeiros. Que né? levante ceifeiros, exatamente, né? E isso, irmãos, é compreensível em nossos dias, tá? Isso nós vemos muito claro em nossos dias. Nós devemos rogar, interceder, por exemplo, por missionários que estão naqueles países que são chamados Janela 10x40, onde são 4, 5 bilhões de pessoas, em que a grande minoria são cristãos. E lá, irmãos, eles realmente, quem não é da religião islâmica, quem não é muçulmano, e eles simplesmente, irmãos, matam. Na Coreia do Norte é lei, né? Se confessa o cristianismo, é pena de morte. É pena de morte. E sua família, e a família ainda é perseguida. Então, né, como isso, irmãos, né? É um chamado específico mesmo. É um chamado que não são todos que irão para este campo, mas sim, né, necessitam da oração da igreja, da intercessão da igreja e do sustento. Né, do sustento. E oração, né, irmão Christian, é relacionamento, né? Sim. A gente costuma dizer que a base de um relacionamento saudável e próspero é a comunicação, né? O diálogo, né? E a oração nada mais é do que o nosso diálogo com o Criador, né? A nossa comunhão, nosso relacionamento com o Criador. Então, aqui está falando, né, de manter esse relacionamento diário e constante, né, com o Criador. Né? Se o próprio Filho, né, que veio ao mundo, mantinha esse relacionamento com o Pai, né, quem dirá nós, né, não devemos manter isso, né? Então, a oração é importante, né? Orar não só, né, por nós, mas por todos aqueles que estão investidos de alguma autoridade, né? Estão à frente de algum trabalho na igreja, né? A igreja como um todo, para resistir e testemunhar, né? Porque às vezes é necessário oração para resistir o mundo, né? Porque o mundo ele se levanta contra a igreja e a igreja ela tem que resistir no sentido de se manter firme nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que acredita, né? Porque todas as vezes que ela diz não para aquilo que é errado, ela está exercendo ali o testemunho, né? E missão, né? Jesus disse, né?
sereis minhas testemunhas, né? Em Tanto em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, em todo o confim da terra. Ou seja, né, testemunhar de Jesus exige um revestimento, exige uma comunhão, uma convicção, e essa oração, ela nos proporciona isso. E o apóstolo Paulo, como foi comentado, né, o apóstolo Paulo, né, um dos maiores missionários, né, que escreveu tantos livros na Bíblia, ele pedia a oração da igreja porque sabia da necessidade que tinha de ter, né, essa unção, essa ousadia e de perseverar e de resistir, né, às tentações, às provações, às lutas, às contrariedades, né? Então, a importância de orar, né? Então, aqui a gente vê que Deus nos orienta e nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos orar para que a igreja possa seguir missionária. A Bíblia diz, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Verdade. Então, o que nos dá a entender? Que, como eu vinha falando ali, comentei sobre os países árabes e também na Ásia, lá, a Coreia do Norte, né, e muitos países desses que têm missionários enviados até pelo Brasil, né, enviados nossos missionários lá, e uma oração pode muito em seus efeitos. Muitas vezes nós nunca vamos atravessar o oceano, mas a oração, né, a Deus, ela alcança, ela atravessa o oceano. Então, os discípulos oravam para anunciar o Evangelho. Exatamente. Oraram Pedro e os discípulos oraram dias para descer do Espírito Santo. Tem acho que foi uma mensagem que eu ouvi uma vez, né, que o pregador ele dizia, né, quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Sim, mais oração, né, então a necessidade, né, de orar, de ter essa comunhão para ter essa unção, esse poder de ministrar, né, para ministrar, né, é necessário, é fundamental. A mensagem de Pedro ali foi 5, 10 minutos, né, e ganhou 3.000 almas. Então, a importância de estar na unção, na direção do Espírito Santo, estar com essa comunhão. E não adianta, né? Essa comunhão, ela passa inevitavelmente pela oração. E nós, em nossos dias, irmãos, temos que ser bem conscientes, né, que isso é uma necessidade de toda a igreja, né? E nós, nas correrias do dia a dia, nós passamos muito tempo com vários afazeres, com várias afadigas, e olhamos para muitas coisas e ocupamos nosso tempo com muitas coisas, mas lembrar às vezes de Maria, né? Ela escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E oração, irmão Cristian, outra que veio à mente, a oração não é oração mecânica, né? Sim. Não é o fato de eu me coração, ajoelhar e eu orar e eu falar que é o suficiente, é o fato de eu buscar mesmo, naquele momento eu estar em comunhão com Deus, né? Sim. De eu buscar uma comunicação com Deus, de abrir meu coração para Ele, falar da minha necessidade, do que eu estou sentindo, né? Do que eu estou precisando, de desabafar e buscar nele orientação, buscar nele, né, a direção, né, comunhão, né, assim como às vezes a gente tem, às vezes um amigo, uma amiga, um conhecido, né, um pastor que, né, um obreiro, alguma coisa que a gente vai lá e aquela pessoa que a gente sente aquela liberdade para, né, conversar sobre algumas coisas, desabafar e de falar, esse é o papel da oração e de Deus, né? O nosso maior amigo, o nosso maior confidente tem que ser sempre Deus. Ou isso é andar em espírito, né? Viver em espírito, né? E o se prostrar, né, também, né? Que é importante, que a verdadeira adoração é aquele que se prostra, né? No original é o que se prostra diante de Deus, se ajoelha, se coloca a cara no pó, né, diante de Deus. E a igreja fazia isso, orava, jejuava, se consagrava para enviar missionários. Então, deve ser feito, certo? E no dia a dia, né? A oração também é no dia a dia. Em nossos momentos que a gente está trabalhando, estamos dirigindo, ter um contato, né, com tá ligado com o Senhor. Está ligado ali, no né? céu, né?
Intercessão, interceder diante do poder da oração, daqueles que têm comunhão com Deus, a intercessão pode muito em seus efeitos. Está em Tiago 5,16. O Senhor Jesus intercedeu por Pedro. A mulher cananeia intercedeu por sua filha e foi atendida. O centurião intercedeu pelos seus servos. Então a intercessão é tão importante para a obra missionária que o Senhor Jesus e o Espírito Santo ainda intercedem por nós, né? Jesus está à destra do Pai e a Bíblia relata, a Bíblia diz que Ele intercede por nós e que o Espírito Santo, nós não sabendo como pedir e como agradar a Deus, o Espírito Santo que está em nós também intercede ao Pai por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Então, a intercessão é importante, irmãos, tá? E interessante esses dois, muito sugestivos esses dois exemplos, da mulher cananeia e do centurião romano, que são dois personagens que não tem seu nome escrito na Bíblia, não tem, só fala da mulher cananeia intercede pelo seu filho, e o centurião que intercede pelo seu servo. E nem era judeu, né? E eles não eram do povo judeu, eles eram gentios. E para essas duas pessoas, Jesus disse uma palavra aos seus discípulos: nunca vi tamanha fé em Israel. Então aí está também a outra chave, né? Se orar, se pedir, tem que crer que Deus é poderoso para suprir a necessidade. Né? A intercessão, né, eu vejo que ele é uma consequência da oração, né? É uma parte da oração, né? A pessoa que tem a comunhão, ela se sente confiante para entrar na presença de Deus e com ousadia interceder, né? Tem esses exemplos que a gente citou até no Novo Testamento, mas no Antigo nós já temos também lá Abraão, né, que intercede, né, por Ló, quando Deus, né, anuncia que ia destruir Sodoma e Gomorra. Intercede pelos justos, pelos justos lá, né, pensando em Ló, e Deus ouve a oração deles. Não, eu vou lá e se tiver um só, eu não destruirei por causa disso, né? E ele tira então a família de Ló. Nós encontramos Moisés também, né, que quando o povo de Israel sai, logo ali começa já a adorar outros deuses, e Deus se revolta e diz: eu vou destruir tudo e vou começar tudo de novo contigo. E com ousadia disse: não, Senhor, não faça isso, o que os outros povos vão dizer? Né? Se destruir eles, então também risca o meu nome do livro da vida. A ousadia de Moisés interceder pelo povo, né? Mas era porque eram homens que tinham comunhão com Deus e com ousadia entravam na presença de Deus com confiança, né? E isso vem a consequência, né, da oração também. Sim. Por isso, né, por essa tamanha, né, pela ousadia e intimidade com Deus que eles estão escritos na Galeria da Fé. Exatamente. Em Hebreus, né? No livro, livro de Hebreus que fala, né? Com ousadia entreis na presença de Deus, né? Bom, em terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, quando os cristãos começam a orar mais, também virá o desejo de pregar mais. Quer dizer, é uma consequência, né? Exatamente. É uma consequência. É importante observar que o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, orando e jejuando, e depois saiu para pregar. Então, os primeiros discípulos ficaram orando em Jerusalém e depois começaram a pregar, porque foram revestidos. Então, a igreja que busca a Deus em oração terão os corações inundados de amor e ganharão muitas almas para o reino de Deus. Então, a oração realmente é o princípio, né? Para isso, uma consagração. Que quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente compreende como essa pessoa pensa, né? E a oração, né, é um convívio com Deus, né, na intimidade, né? E quanto mais a gente ora, mais a gente compreende o amor de Deus que Ele tem pelo ser humano, né? E a gente é contagiado por isso, né? A gente começa a ter o desejo de fazer alguma coisa, né, que contribua para que as outras pessoas alcancem também, né? Amém. Então, encerramos essa primeira parte, primeiro tópico, né, com uma visão geral, um resumo que a oração
no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. 2, então, subtópico 2. Tópico 2, contribuindo para missões. Temos o subtópico 1, o sustento dos missionários. 2, contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. E 3, contribuir para missões é um privilégio. Então, que nos diz, o sustento dos missionários. Sustentar obreiros vocacionados para a obra do Senhor é bíblico e foi ordenado por Jesus. A Igreja do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, sustentou e ainda sustenta aqueles que, por Deus, são enviados para a seara. Então, a igreja de Antioquia apartou e despediu Saulo, Paulo e Barnabé. E isso significa que a igreja providenciou as condições, os recursos e o sustento para os 2 enviados. Então, assim está em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isto é, aqueles que são enviados, que anunciam o Evangelho, que tem esta obra, que sai com suas famílias, um obreiro, um missionário que sai, que é o missionário, é a família, que é a missionária, porque não vai separar o homem da sua esposa e dos seus filhos para ser enviado, não vai separar a esposa de seu marido e seus filhos para ser missionário. Então, é uma família missionária, quando é casado, sim, exatamente, mas geralmente são enviados uma família, então tem seus filhos, tem que ter um lugar para morar, tem que ter o sustento para comprar seu alimento, seu sustento básico, tem a escola, tem as vestimentas, tem as roupas, tem tudo, e a igreja tem que dar essas condições básicas e não somente básicas, mas também confortáveis para os missionários, Porque para muitos campos que os missionários vão, também eles lá, com o recurso deles, que eles vão conseguir atrair e até sustentar famílias que estão vivendo numa situação de miséria. Verdade. Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que, vamos lá, eu estou falando de uma missão transcultural, além do nosso país, que seria, por exemplo, para a África, para Angola, que são países missionários. Então, lá tem que, primeiramente, para pregar o evangelho para eles, primeiramente tem que suprir a necessidade básica, exatamente, que é a fome. Em muitos lugares desses, o evangelho entra através de algum trabalho social, Exatamente. Que fica mais fácil, Alguns são refugiados de guerra, outros são crianças órfãs, em outros lugares são mulheres com problema de violência doméstica, em outros são a necessidade de escola e educação. Ou seja, esse missionário vai prestando um serviço social e através desse serviço social que vai alcançando a comunidade, vai anunciando o evangelho, Exatamente, E a gente faz essa obra primeiramente em Jerusalém, isto é, na nossa cidade, na nossa igreja, depois Samaria, expande para o nosso país, Samaria, Judéia, Samaria, o estado, Judéia, o nosso país até os confins da terra, Então, para outras nações, outros lugares. Então, existem missionários que são locais, que são sustentados locais, existem missionários que são do nosso estado, que são enviados para outras regiões do nosso país e também envio além do nosso país. Nós podemos tirar na nossa própria realidade aqui assim, todo o trabalho que é feito, nós temos um trabalho bastante abrangente, que alcança as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, o casal, e todos esses trabalhos exigem o recurso para montar
né, uma conferência, né, uma palestra, um evento, né, para alcançar essas pessoas, atrair essas pessoas, para atender essas pessoas, né? Então é uma obra missionária local. É uma obra missionária local. Uma obra missionária local. E aqui também, né, só aproveitando, né, este gancho, né, o ensejo, para mostrar que aqui nós temos o nosso carnê, que a gente contribui de forma voluntária, um trabalho muito bem conduzido pelo nosso pastor Itamir, pastor Raimundo, né, com apoio do nosso pastor presidente, e fazendo à frente o pastor Itamir, que fizemos um trabalho, tivemos um congresso aqui de missões, né, após período pandêmico, vamos dizer assim, retomamos os cultos e o investimento da obra missionária na nossa igreja, graças a Deus. Estamos aí, irmãos, né? Estamos aí, não vamos anunciar, mas a gente tem uma obra missionária e tem obra missionária já além, né? Isso é para chamar a nossa atenção, né? Que quem não pode orar, a gente pode contribuir, né? E também pode ir, né? Quer dizer que exatamente, a gente né? pode fazer missões através da nossa contribuição, né? E nos cultos de missões que temos mensalmente aqui, é isso aí, é como está na lição, é despertamento, despertar a igreja para que nesta última hora, né? Estamos na última hora já, o relógio já está nos últimos ponteiros para dar a meia-noite, o relógio de Deus, para que a igreja seja arrebatada. Nós possamos, juntamente também com este vídeo, né, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Está semeando, né? Exatamente, estamos semeando. Então, também tem contribuir para missões e juntar tesouro nos céus. Aqui fala da recompensa, né? Exato. Porque, primeiro, né, uma alma ele vale mais do que todo o dinheiro do mundo, né? Então, não há valor monetário que justifique o valor ou que cubra o valor de uma alma. Então, aqui nos traz, né, essa ideia, né, de que tudo aquilo que nós disponibilizamos para a obra missionária, seja local ou seja transcultural, né, isso vai ter um retorno muito grande, né? Primeiro na nossa alma, né? A satisfação de estar fazendo algo para Deus é algo maravilhoso, né? A gente fazer algo assim que a gente vê que tem um retorno, que almas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo, né, alcançadas através daquilo que nós contribuímos, traz um gozo muito grande para a nossa alma, né? E que isso que a gente está contribuindo não é uma despesa, não é na verdade é um investimento, né, no reino dos céus, né? É um investimento, porque perguntar para Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas as coisas aqui na terra é assim, precisa-se do sustento, e o sustento é o dinheiro, né? Para comprar uma roupa necessita-se de dinheiro. A obra de Deus, ela é grande, é uma grande seara, e são poucos os ceifeiros. Mas rogai ao Pai, mas também rogai ao Pai que mande mais ceifeiros. Deus levanta homens e mulheres, mas a igreja é que sustenta. Sempre foi assim, desde da igreja primitiva, sempre foi assim. Então, Deus precisa, não precisa do nosso dinheiro. Deus depende do nosso dinheiro? Não depende. Mas Ele tem uma obra, né, que esta obra está totalmente fundamentada na cruz, porque Jesus veio morrer na cruz para pagar os nossos pecados e podermos, né, o Evangelho chegue a nós e por Cristo nós ter uma eternidade com Deus. Então, esta obra, né, essa grande obra, Ele nos convida a participar. Exatamente. Como é que Ele nos convida a participar? Desta forma, contribuindo para a sua obra. Então, nós estamos sendo abençoados por Deus, né? Ele está dando a oportunidade de nós participar. Ele poderia fazer a obra sozinho? Poderia mandar os anjos, né, fazer brotar dinheiro, eu não sei, mas ele prefere usar, né, nossos recursos, nos usar
para alcançar essas almas, né? É a missão da igreja. Trabalhar em nós, né? Porque quando nós fizemos isso, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Exatamente, né? Exatamente. É claro que O desprendimento, o valor. exatamente, Né? para a gente, o dinheiro, o bolso geralmente ele é algo que prende muito o ser humano. difícil, Então uma coisa essa difícil. liberalidade, ser um crente liberal, né? Liberal no sentido de não ter avareza, né? Exatamente. No coração. E também, irmãos, né? Realmente Deus nos dá essa oportunidade. E, infelizmente, existe pessoas que podemos até, né, ou denominações, alguma coisa assim, que podemos chamar até de estelionatária, né, que mancham muito e, no final, quem olha assim, por causa de um escândalo, né, culpa tudo, né, culpa todos, colocam todos no mesmo saco, né, vamos dizer assim, e não são, né, não são. A gente vê a clareza que tem, vou falar da nossa igreja aqui, né? A clareza que tem a prestação de contas e também para onde está sendo direcionado as contribuições dos irmãos. É prestado conta para a igreja. Então, isto ainda incentiva muito mais, né, E Deus a contribuir. não obriga, né? Deus não está obrigando, né? Não é obrigação. Deus quer que nós façamos isso voluntariamente. Exatamente, é o que eu disse. Ele está fazendo uma grande obra e nos convida a participar desta obra. E isso revela muito a respeito de nós, porque Jesus disse: aonde tiver o vosso coração, ali vai estar o vosso tesouro. E quer dizer, aonde está o nosso coração? Está nas coisas materiais ou está nas coisas espirituais? Né? Quando eu sou tocado em ofertar, quando eu sou chamado a ofertar, como que fica o meu coração? Ele dói? Ele se condói? Eu fico temeroso? Como que eu me sinto quando eu sou chamado para contribuir? Né? Ali revela muito sobre o estado do meu coração. Né? Então é Deus trabalhando em nós através disso, né? Esse desprendimento, né, das coisas materiais, né, levando-nos a um olhar mais além, né, para as coisas espirituais, o reino de Deus. E contra o terceiro subtópico é contribuir para missões, é um privilégio. Exatamente. Então, contribuir para a obra missionária não só é um privilégio, como principalmente é um dever do cristão, né? Pois o Senhor ordenou dizendo: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria. Isso significa ganhar almas nos 4 terrenos ao mesmo tempo, né? Como a gente já falou, né? Tanto no local quanto, né, regional, país, outros países. Então, para que os cristãos consigam cumprir o dever de pregar nos 4 campos ao mesmo tempo, só existe uma maneira: contribuir para o departamento de missões e enviar missionários, sustentar, né? Exatamente. Já há muitos anos existe aqui no nosso estado, né, o conhecidíssimo, né, em todo o planeta, né, que é os Gideões Missionários, em Balneário Camboriú, que começou em memória, saudoso pastor Cezino Bernardino. Irmãos? Então, realmente, aqui do nosso estado, é sustentado muitos missionários em lugares inóspitos que nós, às vezes, nem sabemos, né? Então, uma visão geral dessa segunda parte é quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Exatamente. Então aí, irmãos, isso é muito fé, né? É muito fé também, sabe? Quando se fala de dízimo, de oferta, geralmente tem aquele, sabe, dá um passo atrás, dá um baque. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre o tesouro, né? Não junteis tesouro, né, nesse mundo. Exatamente. Onde a traça, a ferrugem, né, consome. Ou seja, tudo que está aqui é passageiro e se vai. Mas juntai tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome. Então, quando a gente se desprende, né, a contribuir, nós estamos juntando tesouro no céu.
Exatamente. E, claro, não vamos ser hipócritas, dizer que dinheiro não é bom, que ter uma vida de conforto também não é bom. Não vamos ser hipócritas para isso. Mas também é melhor dar do que receber, né? Então, tem muitas pessoas que estão precisando, que não têm o que nós temos. Exatamente. Então, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes em poder contribuir de alguma forma, né? Até na nossa cidade mesmo, né? Tem Exatamente. muita gente precisando, né? Como a gente se sente feliz, né? Quando tu dá uma coisa para uma pessoa que está realmente precisando e aquela pessoa é grata, né? Tem um espírito de gratidão. E aí, poxa, a gente se sente feliz na nossa alma, né? Nossa alma se alegra nisso. E assim é por isso quando a gente vê. Mas quando às vezes vem assim um vídeo, alguém manda um vídeo, um missionário manda um vídeo, né? Com pessoas que estão lá sendo alcançadas e elas agradecendo, né? A igreja local por ter sustentado, por ter dado, por ter tido o alimento. E por estar lá, né? Ter ganhado uma Bíblia. Poxa, eu ganhei uma Bíblia. Nós, às vezes, com 4, 5 Bíblias em casa e muitos crentes, né? Compartilham uma Bíblia. É verdade. Então, irmão, são coisas simples que, às vezes, não é a nossa realidade aqui, mas com uma contribuição de 10, 20, 50 reais. E tem um impacto grande. Um impacto enorme. Com 50 reais, você sustenta uma obra missionária na África, chamada Arroz com Feijão. 50 reais, tu sustenta uma criança por um mês. Um arroz com feijão. E sabe o que essa criança faz? Às vezes o irmãozinho dela, os irmãos não conseguem entrar. Uma delas estão ali, os outros estão lá fora. Elas pegam daquele prato, colocam em sua roupa, comem um pouco e levam o restante para o seu irmão que está lá fora. Né? Então, olha o espírito voluntário daquela pessoa, né? Daquela criança que, não, isso aqui está bom para mim, só meio prato está bom para mim. Só um terço de um prato está bom para mim, porque meus irmãos estão lá fora me esperando para repartir. E nós, muitas vezes, jogamos fora. Verdade. Estamos na fartura, né? Na fartura. Então, nós temos que agradecer a Deus e ter a consciência que necessitamos contribuir para a obra de Deus. Então, terceiro ponto, né? A chamada para ir. Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Segundo subtópico, a chamada missionária. E terceiro subtópico, o caráter e testemunho na obra missionária. Quarto e último, o perfil do vocacionado. Chamado para ir, né? Deus quer que todo crente chama cada crente, né? Quer usar todos os crentes, né? E isso aqui a gente vê lá quando Jesus, antes de ascender ao céu, ele diz, né? Ide, fazei discípulos, né? De todas as nações, pregando e ensinando. Ou seja, a igreja ela foi vocacionada, né? Foi chamada. É o missionário ordinário, ou seja, a ordem é para todas, para todo crente, né? É para toda a igreja, né? Então, toda a igreja, ela como corpo, ela está chamada, ela foi capacitada através dos dons, dos ministérios para fazer essa obra de missão, de ser testemunha, né? Em todo o mundo. Exatamente, e de pregar o evangelho a todo mundo, né? Todo mundo, a toda criatura. Então não precisa eu ter um chamado extraordinário, uma vocação extraordinária, que é aquele que é chamado, separado, para ir lá para outro estado e viver, né, da obra e dedicar, né, diariamente, né, o seu trabalho para aquilo ali. Nem todos têm esse chamado, mas como a gente viu até agora, né, a igreja ela é vocacionada por quê? Porque eu posso orar, né, eu posso contribuir, né, eu posso ajudar para enviar. Então, aquele missionário que está lá, né, que tem esse chamado extraordinário, ele não está fazendo sozinho, porque
toda a igreja está junta, se movendo em favor daquela obra. Exatamente. E também a gente prega em todo mundo porque a gente está Qual é o mundo que eu estou inserido? Eu moro em São Ludgero. Eu estou inserido neste mundo, eu congrego nesta igreja. Então, eu prego na igreja. Eu prego em São Ludgero, eu ministro em São Ludgero. Né? Tem igrejas locais, cidades próximas. Aqui é o meu mundo, é aqui que eu me desloco, é aqui que é a minha vida. Né? Então, para isso e para evangelizar, irmão, não tem empecilho nenhum. Né? A ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Ela é imperativa, ela é para todos os crentes, é para todos os cristãos. Então, mas em todo o mundo, é no mundo onde eu estou inserido. Eu estou nesta localidade. Então, aqui é o meu mundo. Então, aqui eu prego o evangelho. Né? Eis-me aqui. Né? 2. Chamado missionário. Chamada missionária, né? Todo cristão é um missionário ordinário, aquele que a gente comentou, né? A chamada é para toda a igreja, mas existe a missão extraordinária, né? Aquele que tem, né, uma vocação específica, em especial para ir, né? Mas para viver, né? Viver do evangelho. Viver do evangelho. Mas isso, ele é aquela pessoa que é chamada, ela não faz sozinha, né? Isso que nós temos que ter em mente, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que a igreja é um corpo, né? O corpo de Cristo. Então, a igreja é que foi chamada para fazer missão, né? O indivíduo em específico que foi vocacionado, o membro ali que foi vocacionado para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um missionário, para ser um evangelista, né? Aquele ali, ele não faz a obra sozinho, né? O corpo de Cristo é que trabalha. Por isso a importância dessa lição em despertar a igreja, né? Para que a igreja é missionária, né? A igreja é que é missionária e tem lá a ponta da lança, né? Mas aqui não tem a mão que empunha, né, a lança, né? Exatamente. Então a igreja toda ela é missionária. Então, apesar de ter esse vocacionado extraordinário, aquele que foi chamado, né, com os dons específicos para fazer missão, para evangelizar, mas a igreja como um todo é que faz missão, porque a igreja todo tem que se mover nesse propósito, nessa direção. Não é à toa que o apóstolo Paulo pedia oração para a igreja para que ele pudesse fazer aquela obra, né? Não é à toa, né, que ele dependia da igreja para que ele pudesse continuar, né, a sua obra. O exemplo, né, do chamado extraordinário foi do apóstolo Paulo e Barnabé, né? A igreja lá em Antioquia estava orando, né, e o Espírito Santo, né, levantou em profecia, né? Levantou em profecia e, irmão, e disse: apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que tenho preparado. Né? Então, significa Deus capacitou eles para viver somente da pregação do evangelho. O interessante é que provavelmente Deus falou com eles, né? Confirmou no coração deles, mas Deus revelou para a igreja. Para a igreja. Quem enviou foi a igreja. A igreja, né? A igreja, ela é soberana, irmãos. A igreja é um corpo vivo, ela é soberana. E Romanos 10,15 diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, né? Que é as boas novas de Cristo. Então, quem tem um chamado específico extraordinário é capacitado para fazer esta grande renúncia, porque tem que renunciar tudo para ir. Exatamente. E não é fácil, não é fácil. 3. O caráter e testemunho na obra missionária. Todos os missionários, né? A gente volta aqui a mesma coisa, né? Todos foram chamados, né? Sim. Mas aqui o que a gente pode trazer aqui para nós compreender, né? É aquilo que Jesus disse, né, para os discípulos antes de ascender, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestida de poder, e sereis minhas testemunhas.
Né? Então, o que nós, o caráter missionário, ou a igreja ser missionária, o que é? Ela é testemunhar de Cristo. Sim. Nós temos que ser testemunha. Né? E testemunhar é viver de acordo com os padrões, né, que Cristo estabelece. Né? A igreja ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Desde aquele que tem o chamado, né, extraordinário de estar lá, como aqueles que estão por detrás, mantendo aquele que está lá. Né? Nós temos que ter esse caráter, né? Esse caráter de Cristo, né? De testemunhar a respeito de Cristo. Em resumo, né, uma palavra, se for falar numa palavra só, viver em honestidade. Exatamente. Diante dos homens. Viver em honestidade, ser honesto. É uma palavra bem... Né, então, todo missionário... Por quê? Porque todo missionário precisa santificar a sua vida, pois ele representa Jesus, que é santo, e o reino de Deus, que é perfeito. Então, ele anuncia o reino de Deus, que é um reino perfeito. Diante de tantos reinados neste mundo que não existe perfeição nenhuma, né? Representa o reino de Deus, o reino dos céus, que é perfeito. E Jesus, que é santo. Então, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A gente tem que refletir a glória de Deus, né? As pessoas Exatamente. têm que olhar para a igreja, né? Fácil? Eu como a igreja, não. E ver Deus na nossa vida. Exatamente. Né? Não é fácil. Com Esse todos é os nossos erros e nossas falhas que nós Exatamente. bem sabemos que temos. Né? Mas temos que ser luz e sal. Para isso Jesus chamou. Então, o perfil do vocacionado. De acordo com a lição, este é o perfil do vocacionado. Escolhido por Deus, tá? Não ser neófito, isto é, não ser recém-convertido. Recém-convertido tem que já ter conhecimento, tem que ter estrutura na palavra. Maturidade espiritual. Ser cheio do Espírito Santo. Reconhecido pela igreja, porque, como falamos, a igreja que envia, né? Reconhece e envia, tá? E a igreja sabe, né? A igreja conhece se os obreiros que estão no púlpito realmente estão consagrados, estão, né? Ou não. E hoje é muito, desculpa te cortar, mas hoje é muito comum, né? E isso é bíblico, já está se confirmando, é a palavra, porque é muito comum hoje, né? Eu me sentir, né? Ser negligenciado na igreja, não reconhecer o meu ministério, então eu saio e abro um outro ministério porque ali eu não fui reconhecido no meu ministério. Né? Então acaba abrindo um outro ministério porque Deus me chamou para fazer e como aqui eles não estão reconhecendo, então eu vou sozinho e vou começar uma outra obra. Né? Isso é violar justamente esse princípio de que é a igreja que envia, né? E assim, é como aquela história, né? A gente tem umas histórias engraçadas que a gente ouve de pastores e de irmãos mais antigos, né? Que do novo convertido, que realmente estava cheio do Espírito Santo, né? Se converteu, Jesus batizou ele, estava começando empolgado e aí ele teve um sonho, né? Um sonho considerado espiritual e vem a letra, né? VPB. Aí ele interpretou, chegou no pastor e disse, pastor, eu tive um sonho e me veio muito essa letra, né? VPB. E então assim, para mim, na minha interpretação, vai para Bolívia. Vai para a Bolívia. Né? Aí o pastor disse assim, quanto tempo tu está realmente aqui conosco? Quanto tempo tu já foi batizado? Uns 5, 6 meses. Então, a interpretação é a seguinte, vai plantar batata. Mas não foi para ofender o irmãozinho. Foi para dizer assim, não, plante fé. Porque a batata, tu planta ela, mas tu não enxerga, ela fica embaixo da terra. Né? Então não vai para a Bolívia,
Quem sabe futuramente se torne, mas primeiro vai plantar batata. Vai cultivar a tua fé. Vai ver se tu cresce, tu tem que crescer na graça e no conhecimento. E quando for o tempo, a igreja irá reconhecer. Não será só eu, mas Deus irá te levantar de uma forma extraordinária, que ninguém vai resistir. Tu serás enviado, se for de Deus. Não tem como. Quando Deus quer, Quando ele providencia. Ele dá um providencia. jeito. Exatamente. O homem não consegue Só que, impedir, não consegue. se nós olharmos para a vida de Paulo e Barnabé, quantos anos eles passaram estudando, quantos anos eles passaram ensinando, quantos anos eles passaram se preparando para fazer uma obra transcultural. Então não tem como um novo convertido, né? Uma pessoa nova, uma pessoa fazer simplesmente na empolgação, que aí é onde precisa, está cheio de Espírito Santo, mas precisa ter uma base, tem que ser bem conduzido, tem que passar por um ensinamento, por escola bíblica, por cultos de ensino, tem que demonstrar, tem que ter uma vivência, tem que ter uma maturidade de que passou por algumas tribulações que vieram na sua vida, né, algumas barreiras, e ele não estagnou naquela barreira, ele seguiu adiante. Então, quer dizer, ele cultivou a fé. Quando ele for colher a batata, ele não sabe se a batata está boa ou não. Ele plantou uma semente, mas quando ele colhe aquelas batatas estão boas e bonitas. Então, aí está preparado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a visão geral dessa terceira parte é, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Conclusão, todos nós somos missionários e precisamos estar dispostos para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, está aí a nossa lição. É um prazer, né, mais uma vez, estar convosco nesta noite. E queremos, né, dizer para vocês que, se gostarem dos nossos vídeos, compartilhem, curtam, comentem. Se inscrevam no Se canal, inscrevam no tem um nosso botãozinho canal. ali para se inscrever, né? Isso ajuda, né, a divulgar. Dá o like lá, o joinha. Ou dislike, se você não gostar. Se não gostou, pode comentar ali comenta. também. E divulgue, né? Compartilhe, né, com os demais irmãos da igreja, conhecidos. Tem um botãozinho ali, compartilhar, você clica ali em cima, você pode enviar isso pelo WhatsApp ou por outra rede social para essa pessoa, né? Faça isso. Amém? E não queremos nos despedir sem antes orar por vocês. Amém. Irmão Gilberto, pode orar por nós? Glória a Deus. Ó Senhor, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Talvez como um missionário local, né, que essa palavra possa alcançar pessoas, vidas, e aquele que ouvir essa mensagem, essa palavra, possa ser por Ti tocado. Né, o Teu Espírito Santo, que não está limitado a esse espaço físico, né, não está limitado, né, a esse momento, mas atemporal. O Teu Espírito Santo que pode alcançar todos em qualquer lugar e a qualquer momento. Que essa palavra possa despertar vidas, Senhor, renovar, né, pessoas. Queremos Te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão, né, de alguma forma fazendo a Tua obra. Queremos Te pedir, Senhor, que venha abençoar a Tua igreja nessa cidade, cada obreiro, Senhor, à frente, Senhor, de algum trabalho, que o Senhor possa capacitar, renovar as suas forças, abençoar, Senhor, abençoar as suas famílias, Senhor, guardar as suas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja nessa terra, que nesses últimos dias ela possa se despertar e como um testemunho forte, vibrante, poderoso, ela possa, Senhor, impactar, né, nesses últimos dias, Senhor, essa terra. Que a Tua igreja possa ser revestida do Teu poder e possa testemunhar de fato, sendo a Tua imagem, a Tua semelhança, refletindo a Tua glória
que aqueles que olharem, Senhor, para a Tua igreja nessa terra, né, possam Te ver, possam ver em suas vidas o Teu caráter, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo, Senhor, para toda a alma. Senhor, nós entregamos todas essas vidas em Tuas mãos. É assim que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.